me chamaram lá em Santa Catarina, tô indo. Sabe? E não tenha, movimenta pouco recurso se comparado com o futebol de campo, né? Então como se faz para conseguir manter taticamente uma equipe ou tecnicamente dentro da quadra, te organizar, tu conta, o Diogo vai jogar por ali, o Márcio por aqui e tal, daqui a pouco o Márcio olhou um time qualquer, mais perto da minha casa, vou ganhar igual. Jornal ali, foi. Vou ganhar mais lá e deu. Acontece, fazer o que não tem como condenar o cara, né? É da vida. Mas isso é dificuldade para ti como técnico, né? Mas completando até a pergunta do Márcio, o ano passado e esse ano a gente teve casos, né? Os jogadores sem estrear deixaram o clube, por exemplo, agora o caso mais recente do goleiro alemão, né? O goleiro alemão eu acho que chegou com o status até de brigar com a posição pro Chico, né? E eu acho que recebeu uma posição no time da Série Prata e acabou aceitando, sabe? É complicado ter essa noção assim de certo e errado, né? No momento desse, né? Mas eu acho que acaba prejudicando até a questão de grupo, né? Com certeza, a gente trabalha durante 30 dias com o plantel e próximo a estrear tu perde uma peça ou outra, te dificulta, te atrapalha. Mas a gente tem que conviver com isso, por isso que a gente monta um grupo, né? E tem lesão, tem várias situações que te atrapalham e que às vezes o torcedor não sabe. Nós trabalhamos aí durante 25 dias com o Edmar. O Edmar não sabe se joga ou não joga no sábado. É uma questão já que tu tem que estar pronto. O Piolho é outro jogador que ainda está indeciso, que foi julgado, pegou 3 jogos e a gente pode não contar com ele para os próximos 3 jogos, como também se for trocado por cesta básica, a pena dele e de alguns jogadores também da CBF e do Atlântico que foram punidos pela final do campeonato do ano passado. Então a gente está trabalhando com o jogador e tu recebe uma notícia que o jogador está fora, te desequilibra ou desequilibra um pouco o teu plantel. Mas o jogador que está no grupo, nós temos hoje 14 jogadores na linha, que é pouco. A gente precisa de mais 2 jogadores, mas as dificuldades para contratar são grandes. Então, referente a essa pergunta, te atrapalha e muito, mas tu tem que estar com jogadores prontos, até mesmo às vezes para te trocar o teu quarteto, tu tem uma dificuldade maior, mas tu tem que mexer até na primeira formação para que tu tenha um encaixe na segunda. E essa é a dificuldade que a gente já está tendo para sábado. Então, tu pensa num time para sair jogando, mas tu não pode pensar, tem uma continuidade toda. E os jogadores de futsal são bem diferentes do futebol de campo, onde eles são trabalhados para que no ritmo do jogo eles consigam de 5 a 7 minutos dar um ritmo forte. Claro que tem casos que alguns jogadores são diferenciados no seu biotipo ou na sua preparação própria. É isso do jogador, como o Marcelo tem um tempo bom de resistência em quadra, o Pelé é outro jogador que tem uma resistência boa para quadra. Então são jogadores que tu sabe que tu pode usar um pouco mais. Então tu já tem que pensar no que está começando o jogo, na tua próxima troca, com o que o adversário pode fazer para que tu dê um encaixe também na tua equipe ou que o adversário não consiga ser superior naquele tempo. Então, e no meio disso, as situações dos jogos, né? Gol, expulsão, cartão, tudo técnico. mais. E daqui a pouquinho tu sobrecarrega, né? Um jogador porque ele tá num momento bom na partida e tu perde ele pros próximos 5, 7 minutos porque ele já excedeu o tempo. É intenso demais. O técnico tem que ter o plano B, C, D no mesmo jogo ali, né? Não precisa nem para a próxima rodada. É muito, muito dinâmico, né? Na verdade, a gente monta até a questão, quando a gente vai acompanhar os treinos da LAF lá, a questão tática e tal é muito, tanto de marcação quanto de ofensiva, o troço é muito rápido, assim, né? A gente vê que questão de deslocamento e tal, isso é muito importante, assim. E até vendo essa questão, Giba, até voltando agora, sendo técnico agora, essas noções de posicionamento e tal, tu acha que isso ficou mais fácil agora sendo técnico ou dentro de quadro tu já tinha essa visão também? Eu sempre fui bastante participativo, né? Gostava de aprender com os técnicos, tinha bastante atenção no que ele passava. Eu nunca tive pretensão na minha carreira de ser técnico. As coisas foram acontecendo. E conforme foi passando, recebi alguns convites para jogar e ser técnico, eu disse, vou optar por uma ou por outra. E no momento que eu optei, eu trouxe tudo aquilo que eu tinha aprendido e continuei fazendo alguns cursos, que eu acho que é importante para o teu crescimento. Então, até o ano passado, eu tinha algumas concepções de quadra, que já abri com um curso com um rapaz lá, um espanhol, que veio a Porto Alegre dar um curso que bastante interessante. Espanha não vai bem no futsal? Não, tá quase, não vai bem. E eu acho que tu
tu pode usar algumas coisas que tu acha bom pro teu dia a dia. E esse aprendizado tem que estar aberto sempre. Tenho aprendido bastante, gosto muito do que eu faço, sou interessado por aquilo. É claro que nem tudo tu vai conseguir colocar em prática ou tu acha que poderia ter sido melhor. Eu sou muito crítico, tenho a minha autocrítica bastante saliente, né? Então eu procuro, depois dos jogos ou um dia após os jogos com a cabeça mais fria, olhar para ver o que a gente fez de bom, de ruim, mas eu nunca estou contente com aquilo que foi apresentado. Então, mas eu tenho esse cuidado de não expor ninguém. Então, às vezes até a imprensa vem, eu não procuro não expor os jogadores. Eu acho que o técnico está ali para ser um para-brisa, para ter que dominar muitas vezes no peito, não expor seus atletas, que é eles que vão brigar por ti dentro da quadra. Então, esse dia a dia aí, esse aprendizado tem que ser constante para que tu cresça na tua profissão. Qual é a tua idade, Gima? 44. 44. E até qual idade o jogador consegue continuar como profissional dentro da quadra? Eu joguei até 40. Valendo. Então tá mas, muitos falam, né? Eu era um jogador bastante regrado. Certo. Eu procurava ter meus horários um pouco mais regrado, ter uma disciplina, principalmente no que diz respeito à parte física. Procurava estar sempre bem. E no momento que algumas lesões começaram a acontecer, eu digo, pai, é o tempo de parar. O corpo começou a me avisar, né? Mas eu acho que tem jogadores aí que tem essa condição de estender até pelo tempo. No meu tempo, eu joguei, as últimas 2 temporadas que eu joguei foram pela LAF, onde eu jogava 38, 37 minutos com 40 anos, com 39, 40 anos. Eu ficava bastante tempo dentro da quadra. E esses jogadores de hoje têm uma vantagem que um tempo 7, 8 minutos que eles ficam dentro da quadra de atividade. Então tu passa num jogo aí, quem mais joga 30 minutos. Isso é uma vantagem para que eles levem ou estendam a sua carreira um pouco mais. Certo. E o futsal consegue ser mais mediano, assim, os atletas em relação, sempre no comparativo com o futebol? Ou é mais fácil de achar mais falcões assim na vida? Então... É bem mais complicado. É bem mais complicado, porque o futsal... Tu passa pouco tempo com a bola do pé, né? Exato. O cara, ele é diferenciado, ele tem que ter um pouco de inteligência para jogar. O jogador que não tem um pouco de clareza no futsal, taticamente ele não... É difícil ele vingar. Então, ou tu tem que ter muita força física para ti, no errar, conseguir corrigir no mesmo lance, ou tu tem que ser fora de série. Então, os jogadores tem que estar no dia a dia vivendo aquilo ali para que consiga no jogo dar conta do recado. Principalmente no que diz respeito, o Diogo nos acompanha bastante lá nos treinamentos e taticamente é complicado. É um movimento errado, tu compromete tudo lá atrás. Então nós que jogamos, protegemos bastante, até em virtude do plantel que eu tinha o ano passado, onde eu tinha numa primeira linha o Bruno e o Jamur de marcação, e eles tinham uma marcação bastante agressiva. Nós passamos a jogar para um quadrante. E um quadrante joga sempre 2 na linha defensiva e 2 na ofensiva. Então, quando tu joga esses 2 na ofensiva, eles não podem se apavorar que vai ter alguém entrando livre no meio. Então, tu tem que ter uma clareza de movimento para que tu não comprometa. Então, isso às vezes dificulta. Então, às vezes o jogador é muito bom com a bola no pé, mas na marcação ele não tem uma clareza muito boa. Então, tu tem que ter um tempo maior para que ele tenha esse aprendizado. Então, é difícil tu pegar um jogador com 16, 17 anos e que ele já saia jogando. Principalmente em equipes de Série Ouro, equipes de Liga Nacional. Tu acha que para sair bem agora na questão da Série Ouro desse ano, a questão de aprimorar o esquema defensivo é um fator decisivo para ganhar os jogos? Nós montamos... Pelo menos não perde, né? Não fica com saldo ruim, né? Mas eu gosto bastante de jogar. Eu gosto que o meu time jogue. Então, os meus plantéis que eu procuro fazer, eu procuro ter sempre jogadores de bastante velocidade. Claro, nunca esquecendo da parte defensiva, que é muito importante. Então, hoje, até a gente converso bastante com o Alex, que é um homem, com o Nena, que são os homens que estão na retaguarda ali, tirando o presidente, que faz mais a parte, mais os 2 ali que já viveram o futsal, principalmente o Walter dos Reis, né, o Nena, que já foi técnico também. A gente procura trocar algumas informações, e meu time, o ano passado, fez muitos gols.
Muitos. Então a gente conseguia, na parte ofensiva, já neutralizar os adversários pela velocidade do time. E quando a gente descia para uma linha 3, às vezes a gente tinha uma dificuldade. Então a gente procurou esse ano tentar dar um encaixe bom na parte ofensiva e precisamos de mais um jogador para a parte defensiva para que contribua com o Rafinha, com o Marcelo, com o Pelé, que são jogadores que têm uma força muito grande de marcação, mas que não deixam de jogar também. Eu procuro ter no meu time não aquele back de origem que fica ali só tentando desarmar e dar mais mobilidade para que o meu time consiga jogar um pouco mais com a bola no pé. Lá fez 2 amistosos recentemente contra a SAF, lá em Santa Cruz e aqui em Lajeado, um empate e uma vitória. Dentro dessa última semana agora, antes da estreia, tu conseguiu, de repente, corrigir algumas coisas que tu sentiu naquele amistoso que poderia ter sido melhor e tal? Como é que tá o trabalho nessa semana agora? Eu queria ter tido mais uns 2 amistosos, né? Pra gente ter uma clareza do que o jogador faz dentro do jogo. Para ver qual momento do jogo eu poderei usá-lo. Ou quem eu poderei usar em determinado momento do jogo. Momento decisivo no final de jogo. Momento de final de primeiro tempo. Todo esse momento que o adversário está te apertando um pouco mais. Então foram poucos jogos para que tu tenha esse conhecimento todo dos atletas. Porque no jogo é bem diferente do treinamento. O fator psicológico influencia muito. Então a gente procurou dar uma ênfase bastante grande na parte defensiva, que é importante, como tu falaste, e na parte ofensiva com que o jogador se solte um pouco mais na última linha, no último quarto da quadra. Porque nós perdemos muito, ou tivemos pouco nesses 2 amistosos, do fator de desequilíbrio de marcação, do drible, que faz parte do futsal, faz parte do jogo, tu driblar, tu ter, e nós temos jogadores com essa característica, que é o caso do Andrei, do Edson, são jogadores um pouco mais agudos, do Thiago, jogadores que têm esse, por sua característica, desequilibrar a marcação. Então a gente cobrou bastante de todos os jogadores, não só desses que eu te falei, mas esses têm na sua característica essa particularidade. Esse bônus. Isso, o Piolho é outro jogador que desequilibra a marcação. Então são jogadores que a gente procurou dar uma ênfase maior para que ele sentisse confiança para também fazer. Para que não esperasse, para que o jogo ali é desenvolvido pelo grupo. Então cada um tem sua parcela de contribuição, não que outros jogadores como Marcelo, Pelé não tenham que driblar, também vão driblar, mas são jogadores que o adversário faz com que eles driblem, os outros não. Esses jogadores que eu te citei são jogadores que podem pegar a bola e driblar o jogador com a marcação postada. Então é isso que a gente procurou dar uma ênfase, procurou trabalhar esse lado também de cada atleta para que a gente consiga no jogo já ter uma resposta positiva. Bom, nós estamos falando hoje sobre futsal, mas fica a dica, né? Agora domingo, dia 16, tem para o torcedor lajeadense e internacional, tudo ou nada do lajeadense, se ganha e ainda tem que torcer para uns outros resultados, né, Diogo? 14 resultados. Mais ou menos. Então, enfim, tá feia a pegada, mas vale a torcida, e para acompanhar também o Internacional deve vir com o seu reserva, mas enfim, é o Internacional sempre. A LAF, 20 horas, sábado, Complexo Esportivo da Univates, tá? Ingresso já tem valores já? Já te passaram alguma coisa? Não me passaram ainda, mas deve ser naquela faixa que já estava ano passado. 5, 10 mais ou menos. Tem plano de sócio também, que é bastante interessante, né? E acho que até já está na página do Face da ALAF ou no site da ALAF. Tem essas promoções que eu achei que ficaram bastante interessantes para atrair também o torcedor. O torcedor que não conhece a ALAF, que não foi nos amistosos, ótima chance de conhecer o time renovado do time de Lajeado aqui, comandado pelo Giba. Giba, te agradeço a presença. Forte conversar contigo aqui, tá? Eu acho que as portas estão abertas. Sempre precisar reclamar alguma coisa boa, estamos à disposição. Eu que tenho só a agradecer a vocês aí que colaboram com todos os esportes de Lajeado, e com a LAF não seria diferente, né? Então a gente convoca o nosso torcedor para que ele esteja presente, se faça presente no complexo da Univates no sábado, e agradecer o espaço aí por ter falado. Eu que sou um apaixonado pelo futsal, poder falar para mim é sempre bom. E bacana que as acomodações lá no complexo são boas também, né? É um lugar bom de também, né? Fácil para estacionar também. Também, um detalhe muito importante. Bom de estacionar ainda. Bom, Baviera Parque Hotel em Teutônia, faça sua reserva no 3762-1111, Baviera Parque Hotel lá em Teutônia, qualidade de serviço. E também Le Café, www.lecafé.com.br, café com 2 Fs, você faz o seu pedido online ou a teleentrega no 3714-1404, café da manhã, da tarde ou almoço no Le Café, na Saldanha Marinho 232, no centro de Lajeado. Este foi o Papo de Boleiro desta sexta-feira. Nós voltamos na próxima semana. Tchau.